Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você tem que permanecer forte interiormente. Nós estamos sempre orando por coisas, mas Paulo orou para que as pessoas fossem fortalecidas no homem interior. Pelo poder do Espírito Santo que habita nelas e em sua personalidade. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, o apóstolo Paulo teve um ministério muito difícil. Ele passou por muitas dificuldades para pregar o evangelho. Ele foi espancado várias vezes. Ele passou fome várias vezes. E se você passar pela lista, você se pergunta: como ele conseguiu passar por isso? E ele disse que era porque ele não olhava para o que era visto, mas ele olhava para aquilo que não era visto. Em 2 Coríntios 4:8, ele diz: estamos cercados e pressionados de todos os lados, perturbados e oprimidos de todas as formas, mas não esmagados, sofremos constrangimentos, ficamos perplexos, incapazes de encontrar uma saída, mas não levados ao desespero. Somos perseguidos e duramente conduzidos, mas não abandonados, nem ficamos sozinhos. Somos derrubados no chão, mas nunca atingidos e destruídos. E eu gosto disso, ele está dizendo qual é o problema, mas também ele está dizendo: eu tenho esperança, porque eu sei que receberei a ajuda que preciso. Então, no verso 16, ele disse: não desanimamos no espírito, embora exaustos e cansados e com medo, mesmo que nosso homem exterior esteja progressivamente decaindo e definhando, o nosso eu interior está sendo progressivamente renovado dia após dia. Então, você tem duas vidas, tem uma vida exterior e uma interior. Quantos já perceberam que seu homem exterior está mudando? Caindo. Eu não sei por que tudo vem cá para baixo, sabe? Bons tempos, quando a gravidade mantinha tudo lá em cima. E tenho 81 anos, farei 82 em breve. E sim, eu trabalho duro. E, sabe, constantemente eu vejo mudanças no meu corpo. E eu não me importo muito com aquela frase que o meu exterior está constantemente definhando, mas é verdade. No entanto, por dentro, sinto que tenho uns 20 ou 30 anos, sabe? E é isso aí, você tem que permanecer forte interiormente. Nós estamos sempre orando por coisas, mas Paulo orou para que as pessoas fossem fortalecidas no homem interior. Pelo poder do Espírito Santo que habita nelas e em sua personalidade. Você tem que se manter forte por dentro, é por isso que você precisa da palavra regularmente. É interessante que algumas pessoas não creem na palavra de Deus, mas acreditam em alguém de quem nunca ouviram falar, que diz algo estúpido na internet e elas acreditam. Eu pensei, sabe, hoje eu pensei no quão estúpido isso é. Ou você ouve um apresentador dizer alguma coisa maluca e acredita nele. Mas, quando Deus diz algo, você pensa: eu não sei se devo acreditar nisso. Deus é verdadeiro e totalmente confiável. Alguém que nunca, jamais vimos, mas você pode acreditar em cada palavra que ele diz. E a Bíblia nos diz que teremos provações e tribulações, mas também nos diz que se nós continuarmos acreditando em Deus, Ele sempre trabalhará todas as coisas para o nosso bem. E eu acredito nisso porque vi funcionar na minha vida e na vida de outras pessoas também. E às vezes coisas que parecem muito ruins para nós, na verdade são boas, simplesmente não vemos da forma que Deus vê, sabe?
Quantos tiveram a maior parte do seu crescimento espiritual nos momentos difíceis da sua vida? Bem, essa é uma das razões pelas quais os temos. Porque às vezes não acreditamos em Deus se não for necessário. Mas quando precisa, você se apega a Ele. E então Ele continua dizendo, Ele chama esses problemas que Ele está tendo de leves e momentâneas tribulações. Uau! Leves e momentâneas tribulações. Porque não consideramos e não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Veja, vivemos em dois reinos, vivemos aqui na terra, mas também no reino espiritual. E, na verdade, Deus quer que nós vejamos o invisível. Você não vê com os olhos naturais, mas temos os olhos da fé e temos os ouvidos da fé. É por isso que Jesus disse ao povo: vocês têm ouvidos para ouvir e não ouvem, olhos para ver e não veem. E Ele não está falando dos seus olhos e ouvidos naturais, mas falando dos seus olhos e ouvidos espirituais. Agora ouça isso. Pois as coisas que são visíveis, as coisas que podemos ver, são breves e fugazes. Isso significa que elas não vão durar. Nada do que nós vemos neste mundo vai durar, tudo já está em processo de decadência e um dia tudo sairá do caminho e o nosso Jesus virá nas nuvens. Mas as coisas que são invisíveis, são imortais e são eternas. Agora, tenho isso no meu coração. Há algum tempo que eu precisava fazer ensino sobre a fé. Tenho feito isso por muito tempo, mas quando Deus continua pondo algo em meu coração, fazendo sentido ou não, eu tenho que fazer isso. Nós pensamos, bem, essas são pessoas de fé, mas, de fato, o quanto nós realmente vivemos pela fé, o quanto nós realmente andamos pela fé. E para que usamos nossa fé? O que você está fazendo com a sua fé? Muitas vezes tentamos usar nossa fé quando estamos com problemas, ou queremos algo, ou precisamos de algo, sabe? Mas temos uma escritura muito interessante, ela meio que é um pouco assustadora. Romanos 14, 23, tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Uau! Eu penso nisso às vezes, nunca aprofundei nesta escritura, sabe? Mas Deus, Ele quer que não só sejamos salvos pela fé, mas Ele quer que vivamos pela fé. Da mesma forma que somos salvos, é a mesma forma que devemos viver. Acreditamos em tantas coisas que não podemos ver, mas quando se trata de coisas espirituais, se pudéssemos ver tudo que está aqui neste local, eu creio que veríamos muitos anjos. E não acho que haja um demônio que se atreva a vir aqui hoje. Tem anjos com você o tempo todo. O tempo todo. A presença de Deus está com você o tempo todo. E você pensa, bem, eu não sinto. Talvez você precise apenas dar um passo e sair da sua cabeça. Sabe o que faço muitas vezes? Apenas digo: Deus, sei que você está comigo agora. E eu posso fechar os meus olhos e, de verdade, sentir a presença de Deus. Quero dizer, sentir no natural a presença de Deus. Não sentiremos a presença dele quando estamos ocupados e correndo na barulhada e... Uma das razões pelas quais as pessoas não sentem a presença de Deus como deveriam é porque todos nós estamos sempre muito ocupados e com muita pressa. Pressa. É por isso que você sempre precisa de um tempo de silêncio com Deus, sabe? E se você puder começar sua manhã assim, isso vai ajudá-lo pelo resto do dia. Antes de dizer uma palavra a qualquer pessoa pela manhã, fale primeiro com Deus. Eu recomendo antes de você sair da cama, porque você nunca sabe o que o dia vai trazer.
Eu nunca vi a gravidade, mas eu acredito nela. Se você realmente pensar em todas as coisas que acredita e que nunca viu, fica um pouco mais fácil acreditar nas coisas que Deus diz e que você não vê. Nunca viu oxigênio, mas tenho certeza que estou usando ele? Nós usamos oxigênio o tempo todo, nunca paramos. E não consigo vê-lo. Fazemos uso de tantas coisas que não podemos ver. Agora, eu não vi Jesus morrer na cruz, mas eu sei que ele morreu. É interessante as coisas que sabemos. Agora, sabemos que Deus é real. Você crê no Espírito Santo, crê que Jesus morreu por você. Você nunca viu essas coisas, mas pela fé, você recebeu isso e ficou enraizado em seu coração. Agora, e se você também pudesse acreditar com a mesma força que todas as coisas cooperam para o seu bem? Veja, então, quando você tem um problema, não estou dizendo que é agradável passar por eles, mas pode crer que vai cooperar para o seu bem. Eu não sei como Deus vai fazer isso, eu não vejo como vai fazer, mas de algum jeito sei que isso vai cooperar para o bem. Todos os dias acontecem coisas que nós não entendemos, coisas que parecem justas, que parecem ilegais. Eu tive muitas dificuldades na minha vida, assim como a maioria de vocês, mas ainda estou aqui. Sabe, as pessoas sempre dizem, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Graças a Deus que você está passando. Passar por isso não é tão ruim assim, pelo menos você não está morto ainda, está se movendo. E eu acho que em vez de pensar e falar tanto daquilo que nós estamos passando, nós devemos falar um pouco mais daquilo que nós já passamos. E agora já estamos do outro lado, porque sabe o que percebi? Isso meio que saiu da minha boca quando eu estava pregando, e é uma boa declaração. Depois de você passar, adivinhe só, você pode voltar e buscar outra pessoa que teve o mesmo problema que você teve e você pode trazê-la. E isso é realmente o que eu estou fazendo? Usando a palavra de Deus, a experiência que eu tive com Deus, e toda vez que você passa por uma dificuldade, você ganha um pouco mais de experiência com Deus. E toda vez que tem um pouco mais de experiência com Ele, é mais fácil acreditar no que Ele diz, que Ele sempre cuidará de você, que Ele nunca te deixará, nunca te esquecerá, que estará sempre ao seu lado suprindo suas necessidades. Ele está voltando para te buscar. Amém? Quantos estão prontos para isso? Ele poderia vir hoje e eu ficaria feliz, sabe? Mas, exceto por todas as pessoas que ainda não o conhecem, e por essa razão eu oro para que ele demore o máximo de tempo possível. Agora quero compartilhar 1, 2, 3, 4, 5 escrituras sobre fé com vocês e pregar um pouco sobre elas. A primeira é Efésios 2, 8 e 9. Fala sobre a salvação. E ouça isso. É pela graça, favor imerecido de Deus que você é salvo. Você é livre do julgamento. Isso é o que significa ser salvo. Você está livre do julgamento. Você não é julgado por seus pecados, porque Jesus já recebeu a punição em seu lugar. Você deveria estar mais feliz do que isso? Agora, temos que admitir nossos pecados, pelo menos aqueles dos quais estamos cientes? Eu gosto de como Davi orou para que Deus o perdoasse até mesmo dos pecados que ele não sabia que havia cometido. Você é livre do julgamento e feito participante da salvação de Cristo por meio da sua fé. Agora, a fé não é o preço que compra a salvação, Jesus já comprou, mas a fé é a mão que simplesmente alcança e recebe. É interessante para mim que sempre dizemos, você foi salvo
Você não pode obter a salvação. Você recebeu o Espírito Santo? Você já obteve a sua vitória? Já obteve a sua cura? A palavra obter significa ter por luta e esforço. Mas hoje aqui você pode receber Jesus. Sabe o que significa a palavra receber? Você pode receber misericórdia. Alguns aqui estão bravos consigo por algo que fizeram há 10 anos. Você pode receber misericórdia hoje, não pode obtê-la, mas pode recebê-la. Veja, nós não podemos obter nada de Deus porque tudo aquilo que Ele nos dá foi comprado e pago com o sangue de Cristo. E agora esta salvação nos é oferecida gratuitamente se nós, pela fé, a recebermos. E a palavra receber significa agir como um receptáculo e absorver o que está sendo oferecido. Tem algo sendo oferecido a você aqui hoje. Eu tenho uma forma de você parar de se preocupar. Confie em Deus. No minuto em que o problema vier, ore e entregue-o a Deus. Nem mesmo dê ao diabo a chance de colocar suas raízes de preocupação em você. Você não precisa ficar ansioso com o amanhã. O amanhã trará os seus próprios cuidados. A palavra de Deus diz, desfrute o hoje, porque o amanhã trará os seus próprios problemas. Por que desperdiçar o hoje se preocupando com o amanhã ou ontem? Você não pode fazer nada a respeito? Oh, a palavra de Deus é tão absolutamente maravilhosa se pudermos crer nela. Mas temos que acreditar. Essa é a nossa parte. Em João 6, alguns discípulos perguntaram a Jesus o que devemos fazer para agradar a Deus. Todo mundo sempre quer saber o que deve fazer. Uma vez fizemos uma pesquisa no escritório e perguntamos: se você pudesse perguntar algo para Jesus, o que perguntaria para ele? E sabe, o maior número de pessoas disseram a mesma coisa. O que disseram foi: eu gostaria de perguntar para ele quando foi que eu fiz o suficiente. E são cristãos que trabalham no ministério cristão. Mas muitas pessoas têm isso. Quando eu fiz o suficiente? Preciso ler mais a Bíblia, preciso orar mais. Bem, claro, fazemos essas coisas, mas não estamos fazendo um favor a Deus quando lemos a Bíblia. Ele já a conhece. Não estamos preenchendo uma lista só para ganharmos um ponto por ler a Bíblia hoje. Nós precisamos lê-la para sabermos o que Deus está nos oferecendo e nos prometendo e por quê. Mas dessa fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você lê a mesma coisa de novo, mais forte ela fica enraizada dentro de você. E eu os elogio por estarem aqui hoje, embora tenha tantas coisas acontecendo no mundo hoje que são problemáticas. E talvez haja até pessoas aqui que foram muito afetadas pelo furacão. Talvez haja pessoas aqui que perderam suas casas, no entanto, estão aqui. Sabe, quando temos problemas, o lugar para onde precisamos correr é para o abrigo de Deus. Você não foge de Deus, você não fica bravo com Deus quando algo acontece que não entende, mas você corre para Ele e diz: eu sei que você é bom. Eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu sei que você é bom. Amém? A fé nunca para, a fé nunca desiste. Ela não cede quando as coisas ficam difíceis. E outra coisa que a Bíblia diz é que quando você recebe a Cristo, você é justificado. Significa ser feito como se você nunca tivesse pecado. Sente-se com uma xícara de café por cerca de 1 hora e pense nisso. Você ficará feliz. Agora ouça isso. Ele diz: essa salvação não vem de você mesmo. Não vem do que você pode fazer. Ela não vem através do seu próprio esforço, mas é um dom de Deus. Ouça isso, você não pode comprar a sua salvação com as suas boas obras. Obrigada.
Veja, nós somos crentes do Novo Testamento, mas muitas pessoas vivem como se ainda estivessem sob a lei. Sempre tentando fazer algo para manter Deus feliz. Nunca leia sua Bíblia por obrigação. Nunca ore por obrigação. Você está desperdiçando o seu fôlego se orar por obrigação. Bem sabe, eu sei que eu preciso orar. É melhor eu fazer minhas orações. É melhor eu ler meu capítulo na Bíblia. Não entenderei o que eu li depois, mas mesmo assim eu vou ler. Você pode entender mais se desacelerar e parar de tentar fazer isso pela quantidade e sim pela qualidade. Eu determinei uma vez que eu iria ler a Bíblia em um ano. Eles distribuíam calendários onde você marcava os pontos, se lesse todos os 6 capítulos por dia que tinha que ler. Nunca vou esquecer. 2 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento, um provérbio e um salmo. Eu estava me saindo muito bem, marcando os meus pontos por um tempo, mas então comecei a ter uns buracos. Por quê? Porque não estava fazendo pelo motivo certo. E um dia eu li 6 capítulos e ouvi o Senhor me dizer: agora o que você aprendeu? Quero que entenda isso. O que você aprendeu? Eu pensei: absolutamente nada. Nem uma coisinha sequer. Sabia que Deus prefere que você pegue um versículo da Escritura e então leia, mastigue, medite nele e pense em como ele se aplica à sua vida, até que você realmente o entenda. E aí então você pode passar para outro. Quando realmente começamos a pensar nisso, fazemos muitas coisas pelos motivos errados. E nossos motivos são muito importantes porque a Bíblia diz que qualquer coisa que nós fizermos no dia do juízo passará diante dos olhos de fogo. E qualquer coisa que nós tenhamos feito com um motivo impuro, ela será queimada. E a única coisa que restará serão as boas obras que fizemos por motivos corretos, e essas receberão recompensas. Não dê para receber, mas para ser uma bênção para alguém. E sim, a Bíblia diz que quando você dá, você recebe. Isso é uma promessa, podemos crer nela, mas não damos para receber. Nós damos para ser uma bênção para uma outra pessoa. Ok, então não é por causa de suas obras, verso 9, não é o cumprimento da lei para que ninguém se glorie, ela não é o resultado do que alguém pode fazer. A única maneira de receber a salvação é apenas desistindo. Aqui estou eu, Senhor, não posso fazer. Aceita-me do jeito que eu sou e trabalhe em mim para me levar para o lugar que você quer que eu esteja. Amém? Deixe-me dizer, ser um crente não é algo chato como dizem. Amém? Quantos sempre tem algo acontecendo em sua vida? Quantos aqui Deus está trabalhando em você em alguma área agora, lidando com você? Amém? Eu tive uma coisa nova ontem. Ainda não. Sim, foi sobre a minha boca novamente. Eu preciso dessa mensagem pelo menos uma vez por semana. Agora, vamos ver o que a fé é. Você diz é apenas crer em Deus? Não é? Realmente acreditar no que você pode ver? O que Deus diz é verdade, mas você não pode ver. E uma vez que possa ver, não precisa da fé.